E aí, você está procurando um lugar para se hospedar em Paris e está perdido? Não sabe que bairro escolher? Está achando as hospedagens em Paris muito caras? Então, acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vamos tornar a sua vida muito mais fácil. Vamos dar algumas dicas de bairros bacanas para você se hospedar. Vamos dar algumas dicas de locais mais baratos, mais em conta, para você se hospedar na cidade de Paris. E por fim, vamos falar de alguns lugares não recomendados na cidade para você se hospedar. Bom, galera, na viagem de viajar, inaugurando a iluminação nova do nosso estúdio, e a gente não poderia falar nada mais, nada menos do que sobre a Cidade Luz. Paris é um dos destinos mais procurados no mundo pelos turistas e também um dos destinos mais caros. Então, esses dois fatores juntos, os altos preços praticados na cidade de Paris e o alto fluxo de turistas, torna muito difícil a escolha da hospedagem. Principalmente porque Paris é uma cidade grande e uma cidade com locais que não são muito recomendados, com locais perigosos. Então, vamos trazer aqui para vocês nesse vídeo algumas dicas muito importantes para você observar no momento de escolher a sua hospedagem. De início, eu quero falar para vocês um pouco sobre a geografia da cidade de Paris. Paris está dividida em 20 distritos, que vão do número 1 ao número 20, obviamente. Os números menores estão mais no centro da cidade e os números maiores estão mais afastados do centro. Então a grande dica para você escolher o seu hotel em Paris é quando você for verificar o endereço dessa hospedagem, você olhar os 2 dígitos finais do CEP. Quanto maior esses dígitos, quanto mais próximo de 20, significa que mais afastado do centro da cidade você está ficando, e quanto menor esse dígito, mais próximo do centro da cidade você estará se hospedando. Para que você entenda um pouco a geografia de Paris, Paris é uma cidade muito antiga. Quando a cidade surgiu, na Idade Média ainda, eram construídos muros no entorno da cidade. À proporção que a cidade ia crescendo, muros mais externos eram construídos como forma de proteção e parte dos muros internos eram derrubados. A última muralha de Paris ela caiu no século XIX e deu lugar a um enorme anel rodoviário que circunda toda a cidade. A partir desse anel, tudo que está fora desse grande anel rodoviário que circunda a cidade de Paris são os subúrbios de Paris. São cidades que integram a região metropolitana de Paris, mas que estão fora dos limites da cidade. Tudo que está dentro desse anel rodoviário é considerado a Paris propriamente dita. Obviamente que a gente lembrando lá do muro antigo que existia ainda no século XIX, existiam passagens por esse muro para que as pessoas entrassem na cidade. Essas passagens eram conhecidas como portas, as portas de Paris. Elas eram várias. E com a queda do muro, lá no século XIX, essas passagens continuaram a existir, só que não mais através do muro, e sim através do anel rodoviário. Sendo assim, vai a nossa primeira dica para vocês. As portas de Paris são localidades altamente perigosas. Então, quando você for escolher uma hospedagem na cidade, vai lá no Google Maps, dá uma olhada para ver se está nas proximidades das portas. No geral, as hospedagens ao redor do anel rodoviário que envolve a cidade de Paris também não são recomendadas, por vários motivos. Primeiro, por serem áreas mais afastadas da cidade, a oferta de transporte público para essas áreas é muito menor. Pelo fato de não serem regiões turísticas, a oferta de serviços é muito menor. Durante a noite, essas regiões ficam muito desertas, o que dificulta bastante a sua vida como turista, seja para se deslocar para o centro, para conhecer as atrações da cidade, seja se você quiser sair à noite para fazer um jantar,
para curtir a vida noturna da cidade, no momento de você retornar, além da oferta de transporte ser reduzida, além de ter pouco movimento, além de algumas localidades próximas ao anel rodoviário de Paris serem bastante perigosas, você gastaria muito pagando uma condução privada, seja um Uber ou seja um táxi. Ainda nesse aspecto de localidades não recomendadas em Paris, a gente vai deixar na descrição aí do vídeo para vocês um link para um artigo completo a respeito dos bairros de Paris. E você vai poder ver com mais detalhes as regiões que não são recomendadas para você se hospedar. Ainda nesse tocante, não pense que para por aí. No centro da cidade existem locais que não são recomendados para um turista se hospedar. Um grande exemplo são algumas estações de metrô, como Barbès, e algumas estações de trem internacional, como as famosas Gare do Leste e Gare do Norte. Então fique muito atento, principalmente você que vai adquirir um pacote em agência de viagens, quais são os hotéis que estão inclusos no seu pacote e a localização desses hotéis. Geralmente as agências de viagem colocam vocês em hotéis que têm um custo mais barato, e esse custo, obviamente, é em função da localização dessas hospedagens. Falando de lugares ideais para você ficar na cidade de Paris, o que a gente recomenda em primeira mão é que você fique entre o 1º e o 8º distrito. Ali você vai encontrar a região do Louvre, no 1º distrito. Você vai encontrar a região da Torre Eiffel, no 8º distrito. Você vai encontrar o bairro do Marais, que é um bairro super descolado, um bairro com uma vida noturna bastante intensa e com muitas atrações famosas ali naquela região. Por ali você vai encontrar o Centro Pompidou, que é um museu fantástico, dentre outras atrações que a gente poderia estar destacando aqui nesse momento. Porém, o vídeo é para falar de hospedagem e não de atrações. Então, não vamos entrar muito nesse detalhe. Você tem também a região do Quartier Latin, se você ainda pensa em curtir vida noturna na cidade. É uma localização excelente. A Universidade de Sorbonne está nesse bairro. Você tem a região de Saint-Germain-des-Prés, que é a região que concentra um grande número de restaurantes e a vida boêmia de Paris. Então, a localização mais recomendada para você é entre o 1º e o 8º distrito, embora a gente saiba que os preços possam parecer exorbitantes. Para que um casal se hospede nessa região, você tem que começar a pensar em torno de 100 euros a diária, o que para muitos viajantes pode parecer extremamente caro para você pagar por um hotel simples, um quarto pequeno, em um prédio antigo. Afinal, os distritos 1 ao 8 estão localizados nas zonas mais antigas da cidade. Muitos desses prédios não passaram por reformas e inclusive não podem passar por reformas porque estão tombados pelo patrimônio histórico-cultural da cidade. Então, não raro você vai encontrar hospedagem sem elevador, hospedagem sem acessibilidade e sem muito conforto. Quando você pensa em uma hospedagem com maior conforto na cidade de Paris, o céu é o limite. A gente começa a falar em 200, 250, 300, 500, 1.000 euros uma diária. Falando de hospedagens mais econômicas na cidade de Paris, eu gostaria de destacar duas áreas. A primeira delas são as imediações de Place de la République. É uma região que fica próximo ali ao canal de Saint-Martin e que possui uma oferta de hospedagens um pouco mais em conta, na faixa de 80, às vezes 70 euros, reservando com muita antecedência. Se você pega a região de Place de la République em direção à Avenida Oberkampf, que é um centro da vida noturna e gastronômica de Paris também, uma imensa avenida recheada de restaurantes e barzinhos, você encontra hospedagens um pouco mais baratas. Uma segunda região que eu também indico é a região de Place de la Bastille, que já fica no 11º distrito de Paris. É uma zona residencial, frequentada por um público essencialmente jovem, que também é um centro da vida noturna, ali pela região de Rue de la Roquette, Rue de la Paix. Você vai encontrar hospedagens também a preço
mais camarada. Eu gostaria de chamar a atenção para a região de Montmartre, que é muito falada. Vejo muitos sites especializados em viagem recomendando essa região para a hospedagem na cidade de Paris. Nada contra a hospedagem em Montmartre. É uma região muito agradável, uma região boêmia da cidade, a região onde fica a igreja da Sacré-Cœur. Porém, a grande questão de Montmartre é o acesso, é você chegar lá em cima. Montmartre é uma colina e ela está rodeada por estações de metrô que não são muito recomendadas. Estações com forte presença de imigrante, com uma abordagem bastante agressiva ao turista, querendo vender produtos e muitas vezes também querendo furtar. Então fica muito atento aí a essa região. É uma região que eu não recomendo. Recomendo você visitar Montmartre, sim. Recomendo você chegar ali pelo meio da tarde, início da tarde. Se você estiver indo no verão, lá pelas 10 horas, que é a hora que vai estar anoitecendo, que você retorne para o seu hotel ou vá para uma outra área da cidade. Não é recomendado você ficar vagando por Montmartre até altas horas, muito menos você voltar nesse horário, depois das 10 da noite, para pegar condução nas estações de metrô. Algumas delas até que são tranquilas, como a Besses, porém existem outras estações que são muito perigosas. Fica bastante atento. Outra questão na cidade de Paris que a gente queria abordar é a questão da prostituição. A prostituição não é uma atividade legalizada no país, porém com forte incidência na cidade de Paris. Quero fazer um destaque aqui à região de Pigalle, próximo a Montmartre. São inúmeros os relatos de turistas que enfrentam problemas nessa região. Então fica esperto no momento de escolher a sua hospedagem, evita a região de Montmartre. Esse é o nosso recado, esse é o nosso primeiro vídeo sobre hospedagem em Paris. Para que o vídeo não fique muito longo, nós estamos cortando o vídeo por aqui e vamos lançar a parte 2, falando de outras localizações em Paris e de outras zonas não recomendadas. No mais, gostaria de dizer a vocês que a nossa série sobre hospedagem na Europa continua. Não vamos parar por aqui, vamos fazer reviews completos das principais capitais da Europa. Em nosso site estaremos também publicando artigos completíssimos, mastigando bairro a bairro cada uma das principais capitais da Europa. Se ainda assim você não se sente seguro para escolher a sua hospedagem, para montar o seu roteiro, se é a sua primeira viagem, se você está sem tempo, o nosso site oferece um serviço de montagem de roteiros personalizados para a Europa. Você sai do Brasil como se estivesse adquirindo um pacote em uma agência de viagens, com a diferença de que você vai ter um roteiro completamente personalizado, inteiramente ao seu gosto. Você sai do Brasil com todas as suas reservas feitas, com todos os transportes terrestres comprados, com o ingresso de todas as atrações compradas e com um planejamento diário em cada cidade da Europa que você estiver, inclusive com reserva de restaurantes. Tudo isso a um preço bem camarada. Somos o naviagemdeviajar.com.br. Vem conosco e embarca nessa viagem. Grande abraço. Se você gostou do vídeo, dá o like, é muito importante pra gente. Se inscreva em nosso canal para você não perder nenhuma novidade.